Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 13 de maio de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Buraco negro em Chasiviar. Drones ucranianos pulverizam russos. E numa quantidade muito grande, não só de pessoal, mas também de material bélico. E material em geral, né? Logística, etc. Hoje nós vamos revelar como a cidade estratégica de Chasiviar se transformou em uma armadilha mortal e um verdadeiro buraco negro para as tropas invasoras da Rússia. Descubra aqui como a tecnologia avançada de drones e artilharia de precisão ucraniana destroem suprimentos e a logística dos russos antes mesmo deles chegarem à linha de frente. Acompanhe os detalhes técnicos que mostram por que o exército do Kremlin falhou em capturar esta fortaleza ucraniana que está numa posição elevada, após mais de 2 anos de combates intensos. E agora eles estão tentando, em desespero, conquistá-la, mas não estão conseguindo nada. Inscreva-se no canal, você que gosta da verdade, e também peço a todos que deixem seu like e compartilhem este vídeo com seus contatos e façam seus comentários, até sobre o que vocês acham dessa impressionante fortaleza, essa barreira defensiva da Ucrânia na localidade de Chasiviar. Vocês vão entender toda a movimentação ao redor, as manobras, para que não conseguem os russos ultrapassar. E eles precisam dessa localidade para poder avançar em alvos mais relevantes, que eles querem tomar toda a província de Donetsk. Chasiviar fica na província de Donetsk. A cidade de Chasiviar, localizada em uma posição geográfica de extrema relevância na província de Donetsk, transformou-se em um verdadeiro sumidouro para as forças invasoras russas. De acordo com análises detalhadas do renomado especialista militar Alexander Kovalenko, esta região específica do fronte converteu-se em um buraco negro logístico e operacional. O exército russo tem direcionado de forma contínua milhares de soldados, colunas de blindados pesados, suprimentos de munição e recursos estratégicos para este setor desde há mais de 2 anos. No entanto, uma parcela massiva e altamente significativa de todo este aparato de guerra é sistematicamente interceptada, é destruída pelas forças ucranianas antes mesmo de alcançar a linha de contato. O comando militar do Kremlin planejava originalmente avançar de maneira rápida sobre as localidades vizinhas de Konstantinivka, Stupovsky e Pretchino. Pretchino, não é Chino, é Pretchino. Mas esbarrou na formidável barreira defensiva de Chasiviar, que está no caminho. Não tem como avançar se não tomarem Chasiviar. Então estão ali sofrendo há mais de 2 anos. Para os estrategistas russos, o controle total desta cidade é considerado uma prioridade absoluta, porque a sua captura, teoricamente, aliviaria a forte pressão exercida sobre o flanco leste das tropas russas. Kovalenko traçou um paralelo direto entre a situação atual e os eventos históricos ocorridos em Chornobaivka, onde as forças russas insistiam em enviar recursos que eram pulverizados sucessivamente. As unidades russas são forçadas a gastar seus melhores equipamentos e a tentar manter linhas de suprimento que permanecem sob constante monitoramento e fogo pesado das tropas ucranianas. Em vez de obter o avanço rápido e coreografado que a propaganda de Moscou costuma anunciar, o inimigo russo acumula perdas humanas catastróficas ali nessa região. E se vocês virem, a gente já fez inúmeros vídeos sobre Chasiviar, e isso nós contávamos sempre. E também ele enfrenta colapsos logísticos e diários ali nesta região também de Chasiviar. O especialista militar, ele aponta que, diante deste cenário de desgaste extremo, é altamente improvável que ocorra um combate urbano em grande escala na cidade de Konstantinivka, que os russos querem chegar lá e fazer esse combate dentro da cidade, porque é uma cidade grande, uma cidade
devia, se não me engano, ela tem em torno de uns 20, 25 mil habitantes antes da guerra. Agora tem bem poucos, né? No curto prazo eles querem fazer isso, mas não vão conseguir. A Rússia tenta desesperadamente encontrar rotas alternativas para contornar a região. Mas se eles não conseguirem dominar as Chas de Viar, as opções táticas dos russos são severamente limitadas e são imprevisíveis. Não, perdão, limitadas e previsíveis, ou seja, a Ucrânia sabe o que fazer porque ela conhece os caminhos que conseguem levar os russos para lá. O grande diferencial que garantiu a transformação de Chas de Viar em um obstáculo intransponível foi o emprego doutrinário e massivo dos drones operados pelas forças ucranianas. As equipes de operadores ucranianos conseguiram estabelecer o conceito moderno de campo de batalha transparente. Esse é um conceito que, até onde eu vi agora, foi criado pela Ucrânia, onde nenhuma movimentação dos russos consegue ser executada de forma furtiva. O princípio básico desta estratégia de contenção apoia-se em dois pilares técnicos fundamentais que paralisam completamente a capacidade ofensiva do exército moscovita. O primeiro pilar consiste na utilização de drones de médio alcance, trabalhando em perfeita sintonia com os letais drones kamikazes do tipo FPV, que possuem visualização em primeira pessoa. Estes vetores aéreos atacam e destroem sistematicamente os comboios de transporte e caminhões de suprimentos a profundidades que variam de 20 até 100 quilômetros atrás da linha de frente. Isso é um terror para os russos. Essa caça implacável queima de forma literal as cadeias de suprimento da Rússia, deixando as unidades de infantaria russas que estão na vanguarda completamente desprovidas de munição e de combustível. O segundo pilar técnico é a manutenção de uma presença aérea constante e ininterrupta de drones de reconhecimento e de ataque, sobrevoando as rotas de aproximação dos russos. Essa vigilância persistente torna qualquer tentativa de deslocamento furtivo por parte das tropas russas algo absolutamente impossível de ser executado com sucesso. A infantaria russa é forçada a se mover em deslocamentos extremamente curtos entre coberturas precárias, enquanto os seus veículos blindados precisam permanecer escondidos, imobilizando as operações. A frustração do comando militar russo com o impasse em Chas de Viar gerou situações contraditórias e distorções evidentes na divulgação de informações por parte de Moscou. No final do mês de março, o Ministério da Defesa da Rússia chegou a conceder diversas medalhas e condecorações de alto valor a soldados em reconhecimento a uma suposta captura da cidade, como fizeram lá em Kupiansk. Não conquistaram, mas condecoraram por eles terem conquistado. Essa cerimônia de premiação ocorreu após uma longa série de alegações infundadas feitas pelos propagandistas russos ao longo de todo o ano de 2025. Essas narrativas mentirosas, que são oficiais do Kremlin, afirmavam repetidamente que suas forças armadas haviam tomado com sucesso o controle dessa localidade estratégica na região da província de Donetsk. No entanto, relatórios técnicos e detalhados emitidos pelo Instituto para o Estudo da Guerra desmentiram categoricamente as comemorações antecipadas promovidas pelas autoridades de Moscou. Essas conclusões técnicas são corroboradas diariamente por uma quantidade massiva de imagens de satélite que mostram fotos e vídeos que circulam abertamente nas redes sociais de monitoramento. Os registros visuais comprovam que as Forças Armadas da Ucrânia continuam interrompendo e neutralizando com precisão cirúrgica todas as operações ofensivas russas em Chas de Viar. A incapacidade do exército russo de capturar totalmente a cidade evidencia as profundas deficiências estruturais em suas forças armadas e na sua liderança tática de campo. Além disso, este cenário reflete com extrema precisão e enorme dificuldade inerente à condução de uma guerra urbana moderna em um ambiente saturado por novas tecnologias.
uso generalizado e inteligente de drones defensivos transforma a tarefa de tomar e manter o controle de um terreno urbano fortificado em um desafio quase impossível para a Rússia. Chasiv-Yar possui uma importância operacional e tático-estratégica gigantesca, porque para ambos os lados envolvidos nesse violento e conflito prolongado no leste europeu. Para a Federação Russa, a conquista definitiva da localidade serviria para romper o chamado cinturão de fortalezas defensivas que a Ucrânia estruturou ao longo dos últimos anos. Caso vencesse esta barreira e capturasse Chasiv-Yar, o exército moscovita ganharia acesso direto às estradas que levam aos importantes centros urbanos de Konstantinivka e de Slaviansk. Isso possibilitaria a abertura de novos eixos de ataques em direção ao oeste, expandindo a zona de ocupação e ameaçando diretamente a retaguarda das forças ucranianas. Por outro lado, para a Ucrânia manter a posse de Chasiv-Yar significa preservar uma peça-chave e vital de toda a sua rede de segurança e de contenção na região. A cidade funciona como um escudo geográfico essencial que bloqueia com total eficácia os avanços da Rússia para além da região de Bakhmut, que foi totalmente destruída há 2 anos atrás. Outro fator natural que eleva drasticamente o valor estratégico de Chasiv-Yar é o seu terreno, que é acinzentado, é uma região elevada e caracterizado por altitudes consideráveis em relação ao entorno. A topografia elevada proporciona posições extremamente vantajosas para a instalação de observatórios de artilharia, de postos de vigilância, de postos avançados e para o lançamento otimizado de aeronaves não tripuladas. Qualquer um dos lados que exerça o controle definitivo sobre essas colinas adquire uma capacidade ampliada de observação visual e de coordenação com ataques com foguetes e morteiros. No caso, essas colinas estão sob o domínio ucraniano. Os russos não conseguem subir, a Ucrânia não deixa eles subir para conquistarem a cidade. Os ataques russos direcionados contra a estrutura de Chasiv-Yar tiveram início por volta do mês de abril de 2024, logo após a consolidação da linha de frente em Bakhmut. Nestas investidas iniciais, o comando russo empregou efetivos substanciais e unidades de elite, incluindo tropas aerotransportadas e elementos de reforço blindado e de infantaria. Esses ataques em massa foram apoiados por bombardeios intensos de artilharia pesada, pelo lançamento de devastadoras bombas planadoras e por enxames de drones de fabricação própria. Apesar desta enorme concentração de poder de combate e do sacrifício de milhares de vidas de soldados russos, a Rússia obteve apenas avanços lentos, marginais e graduais. A cidade continua firme nas mãos ucranianas. A defesa ucraniana mantém-se inflexível, técnica e extremamente resistente, impedindo que os inimigos invasores capturem a totalidade da cidade, mesmo após 2 anos de combates diários e violentos. Para concluirmos, quero dizer que a resistência técnica demonstrada pelas forças ucranianas em Chasiv-Yar consolida a cidade como um dos maiores símbolos de eficiência defensiva da guerra moderna, da guerra atual que é travada na Ucrânia. O uso estratégico de drones para isolar o campo de batalha e golpear as linhas de suprimento russas anula a superioridade numérica que os russos tentam impor a qualquer custo. Eles têm uma superioridade numérica em tropas, mas também têm uma superioridade numérica em baixas. Ao manter o controle das posições elevadas e frustrar os planos logísticos do Kremlin, a Ucrânia protege cidades vizinhas cruciais e exaure de forma definitiva a capacidade combativa do invasor em Chasiv-Yar. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem e façam seus comentários, eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.